E aí, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Caroline Okubo. Oi, Nossa gente, convidada, tudo bem? a nossa convidada fez faculdade de psicologia pela USP e é especialista em psicologia da saúde pela FAMERP. Quem quiser seguir, ela também tem um Instagram voltado para essa área que chama Orienta aí. Carol, seja muito bem-vinda e agradecemos a sua presença aqui no canal. Eu que agradeço, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar com uma pergunta um pouquinho mais pessoal. O que te fez escolher cursar psicologia? Esse curso já foi a sua primeira opção, assim, desde sempre? Maria, não foi minha primeira opção, assim, desde sempre. Na verdade, eu comecei a pensar em psicologia na minha oitava série. Na época, eu fazia terapia e eu gostava bastante. Então, isso me influenciou bastante a começar a pensar em psicologia. Mas uma outra opção que eu tinha era música. Quando eu cheguei eu sempre mexi com música, sempre gostei de música, então quando eu cheguei no terceiro colegial, eu comecei a pesquisar muito essas duas carreiras. E aí depois de muito pensar, fiz um intensivão em música também, para ter a experiência de como que é a faculdade de música no dia a dia e como que ia ser também o meu dia a dia como musicista profissional. E aí eu percebi que aquilo lá estava tirando o meu prazer na música. Aí eu falei assim, caramba, então eu acho que música é hobby, eu fui aprendendo a diferenciar e eu acho que eu quero mesmo psicologia. Só que eu só fui gostar mesmo, me identificar mesmo com psicologia só no meu terceiro ano de faculdade, por incrível que pareça. Demorou um pouquinho. Eu imagino, eu ainda tenho minhas dúvidas também. Bom, o nosso canal ele é voltado principalmente para adolescentes e todos nós sabemos que é uma fase da vida de muitos conflitos. Então, gostaríamos que você nos explicasse como é que a orientação vocacional, que normalmente acontece no ensino médio, ajuda os alunos a decidirem qual curso eles querem cursar. Legal. Uma das minhas linhas principais de trabalho é a orientação profissional, vocacional, né? Mas assim, na verdade, a orientação profissional, vou chamar aqui de orientação profissional em vez de vocacional, tá? Porque vocação liga, remete a gente, né? Leva a gente numa ideia de como se a gente tivesse nascido para fazer alguma coisa, né? E isso, na verdade, não acontece. Lá em 1930, quando começou a surgir os primeiros testes vocacionais, para vocês terem noção como que eles surgiram, foram na Primeira Guerra Mundial, quando eles queriam selecionar soldados para o posto certo, para vencer a guerra. Depois, a psicologia começou a usar esse tipo de teste de seleção para selecionar as pessoas. Lembra o Taylorismo, o Fordismo? Eles queriam catar pessoas, fazer tipo um scanner, assim, de como que é essa pessoa, a personalidade, as habilidades dela, e colocar na função certa, com qual objetivo? De produzir. Aumentar a produção, aumentar o lucro. Então, aí a gente não tem a visão de nós, pessoas, indivíduos, né? Aí o mundo começou a evoluir, começou a acontecer muita coisa, e a gente já não tem, como vocês podem ver, uma carreira que nem era no passado, que nossos avós, eles entravam na profissão e ficavam pro resto da vida naquilo lá. Hoje a gente pensa muito mais na nossa satisfação individual, na nossa felicidade, a gente pensa no trabalho como um meio para que a gente alcance aquilo que faça sentido para a gente, a nossa felicidade. Né? Não é que nem a lógica lá do passado, bom, vamos enfiar essa pessoa aqui nesse cargo para ela ficar corretinha aqui e aí produzir, lucrar, lucrar. Né? Então, para que serve a orientação profissional? Para ajudar a gente a entender quem a gente é e como que o nosso trabalho, o nosso papel profissional na sociedade vai contribuir, vai entrar, vai se encaixar em quem a gente é, para que tenha um encaixe, assim, sabe? Entre nós produzindo na sociedade, mas também nós sendo felizes. Aquilo lá fazendo sentido para a gente. Então, o principal papel da orientação profissional é ajudar a gente a se conhecer, entender como que a gente faz escolhas, as nossas características e como, por quê? Porque no futuro vão ter várias outras escolhas que a gente vai fazer, sabe? A da faculdade, ou se não for faculdade, for curso técnico, vai ser só a primeira escolha da vida. Depois vão ter várias outras, que teste nenhum e número nenhum mostra pra gente. Então, a orientação profissional, o papel é o quê? Ajudar a gente a se conhecer, entender como a gente faz escolhas, para que a gente faça escolhas coerentes com a gente
e com o que a gente quer para a vida também. Bem legal. Então, que durante o período entre 13 e 18 anos, os alunos estão em processo de formação, preocupados com provas, trabalhos, tarefas, vestibulares, qual faculdade fazer e muitas outras coisas que a gente sempre está pensando. Você acha que toda essa pressão da escola em cima dos adolescentes é responsável por tantos adolescentes hoje em dia terem ansiedade? Olha, normalmente não é só uma coisa que faz com que os adolescentes tenham ansiedade, né? Não só vocês adolescentes, tipo, todos nós mesmos, né? Mas assim, normalmente é o excesso de coisas para fazer, junto com a dificuldade. Então, tipo assim, cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos recursos individuais diferentes. Então, a gente vai ter dificuldade em lidar com algumas coisas, em algumas matérias. Alguns vão ter mais dificuldade, por exemplo, com momentos de prova, momentos de pressão. Outros vão ter mais facilidade. Então, a ansiedade, ela surge como resultado de quando a gente, por exemplo, na adolescência, você não vive só provas, a pressão da escola, você vive um monte de coisa, cara. Você vive a construção da tua identidade, você vive os conflitos aí com os amigos, é a hora que você começa a conhecer gente e que você começa a descobrir a sua sexualidade, sabe? Então, envolve tudo isso. Então, tudo isso, né, dependendo de como que isso acontece, colabora para que se desenvolva a ansiedade. Então, se tiver tipo, tudo muito pesado, muito provavelmente vai desenvolver uma ansiedade que vai prejudicar, né, o emocional. Então, é meio que tudo junto, não só as provas, as matérias, né? Então, se, por exemplo, se na escola tiver um auxílio, né, para as dificuldades relacionadas a isso, já ajuda bastante na diminuição da ansiedade. Bom, estamos em um cenário em que nunca imaginamos estar. Estamos todos trancados dentro de casa. Com isso, vem o ensino online. E nós, adolescentes, cada um do seu jeito, acabamos nos adaptando a esse mundo novo. Porém, sabemos que as crianças precisam de mais relações sociais do que nós. Por isso eu pergunto, na sua opinião, qual vai ser o prejuízo para essas crianças que estão ficando em casa sem conseguir interagir com os colegas durante as aulas, por exemplo? Nossa, essa é uma pergunta complexa, Maria. Todos nós precisamos de interação, mas as crianças, para o desenvolvimento delas, é bem importante as interações. Então, pode ter um prejuízo. Eu acredito que seja tipo, eu não sei falar se pode ser permanente ou não, porque precisa de pesquisa para mostrar isso. Mas eu acredito que não, porque o ser humano é muito capaz de se adaptar. Mas talvez tenha um pouco de prejuízo, por exemplo, na aprendizagem de algumas coisas, que com a falta de interação pode atrasar isso, pode ter prejuízo nas nossas próprias habilidades sociais, assim, sabe, de se relacionar, que a gente aprende se relacionando mesmo, né, na prática. Então, pode acontecer das crianças terem um pouco mais de dificuldades disso quando voltarem às aulas. Mas eu creio que nada que não possa retornar aos pouquinhos, assim, e no seu tempo, assim, né? E, e elas irem se adaptando, irem aprendendo novamente. Carol, você acha que as escolas teriam que ter psicólogos, assim, é essencial, sendo que elas abrangem um público muito grande, onde há muitos adolescentes com problemas que são refletidos, né? Que ocorrem em casa e que são refletidos na escola? Se eu acho que a escola poderia ter psicólogas. Psicólogas. Olha, eu sei que muitas escolas, eu sei que bastante escola tem. Agora também surgiu um novo projeto de lei para ter psicólogas nas escolas públicas, né? Antes não tinha, então agora está sendo obrigatório ter. Então, assim, claro que não dá para ajudar todo mundo, mas dá para ter programas, projetos que ajudem, então, isso que você falou, né, Lívia, de dificuldades, varia em tudo, né? Em tudo. É em casa, é na escola, é consigo mesmo, né? Com a gente mesmo, né?
A gente tem umas crises existenciais assim na adolescência também, né, gente? Faz super parte mesmo. Então, se tivesse, acho que ajudaria bastante, sim. Mesmo que não dê para fazer uma coisa individual, eu acho que seria bem legal. Na verdade, é bem legal exatamente porque é em grupo. Quando a gente está em grupo, a gente tem muito mais trocas. Então, sim, seria bem legal, Lívia. Saindo um pouco agora do mundo escolar, né? Hoje em dia, a gente se depara com doenças como anorexia, bulimia, né? E elas ocorrem por causa dessa pressão que a sociedade impõe, né? Que são exigidos pela sociedade. Ela desenvolve isso ou a pessoa ela já nasce com uma predisposição, né, genética para ter a bulimia e a anorexia? Lívia, isso é uma coisa tipo assim, é difícil de dizer, mas o que eu poderia falar é o seguinte: tem uma intersecção, tem uma mistura entre as duas coisas, entre uma interação entre a predisposição genética e os fatores ambientais, né? Então, assim, tem pesquisas mostrando, mas assim, não é categórico, tem pesquisas mostrando que existe sim uma predisposição. Tá claro para vocês o que é predisposição? Se não tiver, eu vou falar. Vai que não, né? A predisposição, tipo, é uma tendência a, né? Então, pode ter a ver aí um pouquinho com genética, mas isso é, tipo, desencadeado, ativado, né? Pelo ambiente, que o ambiente é o que é a nossa vida. Então, entra tanto aí as pressões sociais, né? Por esse padrão, por ser aceito. Então, eu sou aceita se eu tiver um padrão, eu sou aceita como pessoa, sou querida se eu tiver um certo padrão de beleza, né? Sou desejada se eu tiver isso. Entra tanto essa questão, quanto outras questões pessoais e familiares também. É uma interação entre tudo isso. Então, Carol, cada pessoa possui um hobby que gosta de fazer no seu tempo livre. Como esse hobby pode te ajudar as pessoas a passarem por momentos difíceis da vida? Isso é muito legal essa pergunta, porque normalmente o hobby ele é bacana a gente pensar nele porque é uma escolha nossa. Ninguém obriga a gente a fazer. Então o hobby, ele diz muito respeito a quem a gente é. Ele tem muito a ver com a nossa identidade. Então quando a gente faz aquilo que a gente escolhe fazer, eu acho que a gente entra em contato bastante com a gente. Não é só com aquilo que a gente gosta, né? Mas a gente gosta por quê? Então a gente entra em contato mais com a gente. Então eu acho que então o hobby ele realmente ajuda a gente a passar por vários momentos difíceis, porque além de ele distrair, ele é uma coisa que gera prazer, não só distrai, né? Então, por exemplo, assistir uma série distrai. Mas às vezes a gente tem outros hobbies que a gente gosta, correr, nadar, dançar, né? E não sei quem gosta de dançar aqui, quem já viu o filme de dança. Ah, tem gente que gosta. Você imerge naquilo, né? Olha, você começa a fazer aquilo, você tá concentrada naquilo, tá concentrada em você. Então, ele ajuda realmente a gente a passar por momentos difíceis, sim. E como seres humanos, nossos sentimentos, na maioria das vezes, estão à flor da pele. E, obviamente, precisamos senti-los. Como se expressar, como a gente consegue se expressar sem machucar as pessoas que estão ao nosso lado e ao nosso redor, como exemplo. Um exemplo, o sentimento de tristeza, raiva, estresse. Laura, que pergunta linda essa. Eu gosto muito dessa pergunta. Porque, assim, ó, os sentimentos que a gente mais tem dificuldade de sentir são a rejeição, é se sentir triste, é se sentir não querido, é sentir bravo, sentir raiva, decepcionado, frustrado com alguma coisa que acontece. Normalmente, quando a gente fica dessa forma, a gente não costuma falar da gente, a gente costuma falar e mostrar isso na interação com o outro. Então, por exemplo, a gente ou grita com alguém, ou a gente rejeita alguma ajuda, né? Não quero saber, quero saber. Normalmente a gente não costuma falar, olha, então vamos supor que a gente está triste por causa da atitude de alguém com a gente. A gente não costuma falar, por exemplo,
dar um exemplo aqui com a Laura. Laura, é, quando você, tipo, imagina que a gente é muito amiga, Laura, quando eu te chamei pra gente ir pra tal lugar, eu queria muito que você fosse comigo, porque a sua companhia é importante pra mim. Daí, quando você não foi, eu, tipo, fiquei muito chateada. Eu não sei por que você não pôde ir, mas eu fiquei muito chateada porque eu senti como se, tipo, como se eu não fosse tão importante, assim. É real isso que eu tô pensando? Então, essa é uma forma de comunicar, em vez de eu falar, por exemplo, para Laura assim, Laura, não, porque você não valoriza, cara, você nunca. Eu que sempre te chamo e você nunca tá nem aí. Então, ó, não quero saber mais, entendeu? Ou a gente se afasta, aí fica aquela coisa guardada, entalada na garganta, entendeu? Então, uma forma legal de falar, mas não é fácil, exige muita coragem da gente, porque exige você se colocar numa posição difícil, né? Então, falar de você, não falar do outro. Ó, eu me senti assim quando isso aconteceu. Eu tô pensando certo, né? Tem uma outra hipótese. Essa é uma forma de manifestar o que a gente está sentindo, sem machucar o outro. A gente fala da gente e não do outro. Então, continuando. Por que os adolescentes, eles dão tanta importância para a opinião alheia das pessoas? Flor, todos nós damos importância para a opinião alheia das pessoas. Não é coisa de adolescente. Mas às vezes na adolescência isso está um pouco mais intenso, porque é a fase em que a gente começa a se identificar com alguns grupos. Quando a gente é criança, a gente se identifica muito com quem? Com os nossos pais. A gente começa a fazer amigos e tal, mas assim, nossos pais são nossos, assim, né? Com quem mais a gente quer estar. Aí a gente começa a crescer e é natural que a gente comece a enxergar que os nossos pais, tipo assim, comece a não querer tanto, assim, mesmo que a gente ame, e eles entendem, isso não tem nada a ver com amor, tá? Mas a gente começa a não querer estar tanto com eles, começa a enxergar os defeitos, eles como humanos, né? Quando a gente é criança, parece que é, tipo, idealizado. Quando a gente cresce, a gente vai vendo que eles são humanos, erram também, igual. E aí a gente vai se identificando com os grupos, vendo com quem que a gente se identifica, com quem que a gente não se identifica, vai construindo a nossa identidade. E isso acaba afetando muito, acaba na adolescência, né, fazendo a gente ficar mais atento, mais sensível à opinião das pessoas. Porque não fazer parte de algo é muito mais difícil na adolescência. Eu não sei se é muito mais difícil, talvez seja tão difícil na vida adulta também, não sei dizer. Mas é bem difícil na adolescência não fazer parte de algo. Entende? Então acaba que a opinião das outras pessoas acabam pesando mais na adolescência. Daí, a hora que a gente vai consolidando quem a gente vai tendo mais assim, vai tendo mais segurança. Não, eu sou essa pessoa e tal. As opiniões das pessoas vão passando a ter um peso menor, né? Mesmo que elas importem, a gente consegue falar, bem, beleza, me incomoda um pouco, mas eu não vou deixar isso controlar as minhas escolhas. Então ela passa a ter um peso menor. Carol, a gente sabe que o SUS ele já não possui tantos recursos financeiros e ele acaba investindo mais em outras áreas do que na área da psicologia. Isso deve-se ao fato de que o tratamento psicológico seja a longo prazo e os outros serem tratamentos físicos e que precisam de uma solução mais urgente? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Na verdade, o SUS agora ele está investindo ele está investindo em tratamentos psicológicos, ele está investindo também em terapias conhecidas como integrativas, que é reiki, florais, yoga. O SUS ele está ampliando bastante assim, né? O que ele está investindo e está sendo bem legal, porque inclusive essas outras terapias impedem. Gente, é muito legal. Isso impedem que as pessoas fiquem doentes e usem outros recursos do SUS que é mais caro. Então, ele investir em serviços psicológicos e esses alternativos que eu citei, barateia o custo para o SUS. Então, o SUS está investindo agora. Mas é que antes, né, a gente pensa, a medicina, ela tem uma história muito mais longa do que a psicologia. A psicologia, ela começou em 1880, 70 e pouco, final de 1870. A medicina, acha, já desde Heráclito, na Grécia, que não sei o que, bem antigo, né? Milenar a medicina.
Então, quer dizer, a cultura da medicina, a cultura de pensar no corpo como um corpo biológico, né? Só biológico, como se a gente fosse só o nosso biológico. E não, a gente é tudo, né? A gente é mental, a gente é emocional, a gente é espiritual, a gente é tudo. Mas a cultura de pensar no corpo só como biológico, ela já vem há muito tempo. Então, para ir mudando, imagina, é uma escadinha. Aí o SUS vai mudando e tal, as políticas públicas vão mudando e vão integrando as outras coisas aos pouquinhos. Mas não é por causa de, tipo assim, do, eu não sei se é por causa dos recursos, eu acho que não. Eu acho que é por causa dessa questão que eu falei para vocês, histórica mesmo, assim, sabe? Carol, a sociedade desde muito tempo possui um preconceito em relação às pessoas que frequentam psicólogos, logo pensando que elas possuem depressão, ou que são loucas, ou que passaram por um trauma, por exemplo. Por que ainda há todo esse drama em relação às pessoas que frequentam clínicas psicológicas? E, na sua opinião, como que a gente pode mudar a visão da sociedade em relação a isso? Uhum. Legal, Olivia. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que, para vocês entenderem isso, como que a psicologia surgiu, como que ela veio aqui do Brasil. Então, assim, a psicologia, ela começou mais ou menos, que nem eu tinha falado para vocês, em 1870, por aí na Alemanha. Psicologia como ciência. Concomitantemente com isso, tinha Freud lá na Áustria, estudando a psicanálise. E o Freud, ele era médico, inclusive, ele era psiquiatra. E aí ele começou a estudar a psicanálise. Daí foi se desenvolvendo. Mas como que isso chegou aqui no Brasil? Isso chegou no Brasil por meio de sanatórios. Então, sanatórios, eles eram os hospitais psiquiátricos da época, e aí a gente tem um outro preconceito, que são os preconceitos com os hospitais psiquiátricos também, porque na época, como é que acontecia? Assim, gente, a gente tem um tipo de transtorno, né, que se chama esquizofrenia, transtorno da personalidade esquizofrênica, tem vários tipos dentro da esquizofrenia. Dentro da esquizofrenia e de alguns outros transtornos, a gente existe alguns tipos de, se chama, o nome é feio, mas se chama surto psicótico, né? Que tem os delírios, delírio tanto de estar vendo alguma coisa, de estar ouvindo alguma coisa, né? Isso é uma coisa que acontece com a pessoa, porém a pessoa, ela não deixa de ser pessoa. Ela não deixa de ter todas as outras características que fazem ela pessoa, né? Ela não se torna, tipo, burra, incapaz por causa disso, né? Ela só vai ter essa característica diferente, que às vezes pode ser mais grave ou menos grave. Só que, quando isso era mais no começo do século, imagina lá, 1800 e pouco, 1900, essas pessoas, elas eram tratadas como loucas mesmo, elas eram marginalizadas, totalmente marginalizadas. E, tipo assim, enfiavam ela no santo, como se elas fossem, assim, do demônio, assim, sabe? Possuída pelo demônio. E aí elas eram enfiadas nos sanatórios, que inclusive eles eram cuidados pelas freiras, né? Que fizeram um trabalho, assim, muito bom, muito mais humano possível, né? No Brasil. Mas tinham hospitais que ganhavam dinheiro com isso, com essas pessoas internadas, com essas pessoas marginalizadas. E era uma situação, gente, que se vocês virem fotos de como funciona um sanatório, realmente parece um bando de louco pelo modo como que era tratado as pessoas lá dentro, entendeu? O povo pelado. E, gente, se você perde toda a sua condição de dignidade humana, a gente surta. Todas nós aqui surtamos, você entendeu? Se a gente a gente perde toda a nossa condição de dignidade, não tem como sair daquilo lá, a gente surta. E aí fica realmente essa imagem, né, da loucura. Então, por anos, por séculos, isso aconteceu e a psicologia aqui no Brasil, ela foi entrando, né? Pensando na saúde, ela entrou tanto na educação, mas na saúde ela entrou nos sanatórios. Então, foi associando muito a psicologia, né? Com coisa de gente louca, né? E, na verdade, não. É uma coisa que melhora a qualidade de vida das pessoas, inclusive dessas pessoas que estavam super jogadas nos sanatórios, como se elas fossem pior que animal. Nem animal passa por aquilo lá, sabe? Então, acho que foi associando essa imagem, e aí, para ir desfazendo isso, leva-se um tempo, que nem a gente estava falando, né? Porque tudo vai levando um tempo para a gente ir repensando as formas. Então, assim, hoje que ele perguntou como que a gente pode fazer, então, para desfazer essa imagem, né?
principal coisa, falar sobre isso. Falar sobre o que a gente está falando hoje, né? Dificuldades, falar sobre emoções, falar sobre problemas, como não como se fosse um tabu, como se fosse uma coisa. Não, cara, tá aí para todo mundo, entendeu? Falar sobre sentimentos, falar sobre dificuldades, falar sobre identidade, falar sobre tudo. Quanto mais a gente fala, mais a gente tira o estigma, o tabu de cima, e mais isso vai se normalizando. Tipo assim, dessa maneira. Eu acho que a gente tem caminhado bem, a nossa sociedade está, as novas gerações, me incluo, né, nessa geração, a gente está caminhando bem, eu acho. Doenças psicológicas como depressão e ansiedade são muito conhecidas. A anorexia e a bulimia, elas não são tão faladas como a depressão e a ansiedade, mas as pessoas já ouviram falar alguma vez na vida sobre isso. Além dessas citadas, que a gente inclusive já citou na entrevista, há alguma outra que não seja tão conhecida, mas ela ainda é ocorrente? Nossa, Maria, milhares, um monte. Eu vou falar, sei lá, deixa eu falar 3. Uma chamada transtorno global do desenvolvimento. Às vezes a gente tem crianças, né, que o transtorno global do desenvolvimento, ele vai prejudicar os músculos, o desenvolvimento motor, então a criança ela vai andar de um jeitinho diferente, ela pode ter um atraso na aprendizagem, né, e às vezes as pessoas não reconhecem isso, e aí acabam, por exemplo, imagina que essa criança vai para uma escola. Se a escola não entender como que isso funciona e não ajudar as outras crianças a entenderem também isso, as outras crianças não vão conseguir, né? Essa criança com esse transtorno não vai conseguir se inserir de uma maneira normal. Então, não vão entender que ela tem o tempinho dela, tanto para se locomover quanto para aprender, né? Então, tem esse transtorno. Tem o autismo, ele está sendo bem... O pessoal está conscientizando bastante do autismo, mas tem um transtorno chamado transtorno específico de aprendizagem. Eu acho que é isso, transtorno específico de aprendizagem. Que aí vai ter uma dificuldade, a pessoa pode ter dificuldade em uma matéria específica. E aí pode entrar também um terceiro, que é a dislexia. Então, por exemplo, as pessoas normalmente não se atentam para esses transtornos. A dislexia, você vai ter muita dificuldade de fazer provas, porque você embaralha letras, tanto na leitura quanto na escrita. Se for tomar a matéria de uma pessoa com dislexia de maneira oral, a pessoa vai conseguir falar tudo. Se ela tiver que escrever ou ler, ela vai trocar todas as letras. Então, ela já vai fazer as coisas, provas, vestibulares, tá, em uma condição de desigualdade, já, né? Então, aí, às vezes, as pessoas sofrem com isso, porque fica como burra, fica como pessoa que não aprende. E esse, o específico da aprendizagem, que eu falei que é dificuldade de uma matéria, imagina que você tem dificuldade só em, sei lá, biologia. E aí você vai ter muita dificuldade para aprender aquilo lá, né? E por mais que você estude muito, o que não vai acontecer com as outras matérias. Então, esses são transtornos que acontecem com as pessoas nas escolas e demoram muito para se diagnosticar, para perceber e para trabalhar isso. Voltando para esse nosso mundo que a gente está hoje, né, a pandemia, decorrência ao confinamento, doenças psicológicas que não eram tão conhecidas, não eram tão ocorrentes, elas começaram a vir à tona de novo? Com a pandemia, olha, eu não tenho dados sobre isso, se transtornos psicológicos que não eram tão ocorrentes começaram a vir à tona. Eu sei que os dados que eu tenho é que os transtornos de ansiedade, e aí dentro dos transtornos de ansiedade tem vários. Tem o transtorno do pânico, que é o conhecido como a síndrome do pânico, tem o da fobia social, que é a pessoa que tem muito medo de interagir, de estar exposto à avaliação das outras pessoas. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma sensação como se tudo fosse dar errado a qualquer momento. Tem vários transtornos de ansiedade, né? Então, eu sei que os transtornos de ansiedade e os transtornos de depressão, né, eles aumentaram. Mas quanto aos outros, eu não consigo falar porque eu não tenho dados, eu não pesquisei dados sobre isso. Sem problemas. E para a gente finalizar, né, a nossa entrevista, qual a dica que você dá para os alunos que estão pensando em cursar psicologia? Qual dica que eu dou para os alunos que estão pensando em cursar psicologia? Acho que essa dica vai valer até para outras coisas, mas enfim. Primeiro, busca saber
qual que é a atividade da psicologia. Quais são as possibilidades, tipo assim, dentro da psicologia, no que se pode atuar, porque normalmente a gente tem muito aquela visão de, tipo assim, psicologia clínica, então vou estar numa sala, tem uma sala, vou atender alguém individualmente. Mas tem várias possibilidades. Tem a psicologia jurídica, que você pode trabalhar com menores infratores, você pode trabalhar com presidiários, você pode trabalhar com famílias em processo de separação ou em processo de adoção. Tem a psicologia social, que você pode trabalhar em ONGs, que você pode trabalhar em centros de acolhimento. Tem a psicologia organizacional, que você pode trabalhar em empresas, com times, com equipes. Então, assim, tem muitas possibilidades. Então, procure para você ver quais são as possibilidades dentro disso, para ver se tem a ver com aquilo, se você consegue se imaginar fazendo aquilo na sua rotina. E veja como é que é a rotina de um psicólogo, como que é o dia a dia, com o que ele lida, o que ele precisa estudar, o que ele precisa saber, quais são as demandas que ele tem, porque aí você consegue ter isso em todas as profissões, tá, gente? Porque a gente consegue ter uma visão mais realista do que é aquela profissão, porque normalmente a gente vê a profissão como se fosse uma coisa, tipo, uma coisa meio generalizada, a gente não pensa nos detalhes do dia a dia. Então, a gente pensa na imagem que aquilo lá tem, no estereótipo que aquilo lá tem, que nem falei, o estereótipo da psicologia é a pessoa atendendo alguém na sala, né, individualmente e tal. Do médico, alguém andando com um jaleco no hospital e fazendo as cirurgias. Ninguém imagina que o médico pode estar lá no Detran, por exemplo, fazendo exame de vista, entendeu? Para o pessoal que vai lá. Então, isso que são os estereótipos, né? Então, quando a gente sabe o dia a dia de algo, a gente vai saindo do estereótipo e vai começando a se imaginar mais no exercício daquela profissão. Aí fica menos difícil de escolher. Não vou falar que fica fácil, porque não fica nunca. Fica menos difícil de escolher. Essa é a dica que eu dou. Muito obrigada, Carol, por você participar da entrevista, deixar um pouquinho do seu tempo, né, para esclarecer as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Imagina, foi um prazer. Inclusive vocês, se vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer, que vocês pensaram nesse tempo, além dessas, se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Qual que seria o papel do psicólogo no mundo do esporte? Nossa, Lívia, que legal essa pergunta. Eu não conheço muito bem a psicologia esportiva, tipo, não tenho tanto contato, mas eu sei que eles trabalham com os esportistas, eles trabalham, tipo assim, eles trabalham o autoconhecimento, as crenças sobre eles mesmos, que às vezes impede, tipo, de eles terem um melhor desempenho, né? Impedem de eles terem mais autoconfiança. Eu sei que os psicólogos, eles trabalham também com outras coisas, por exemplo, a gente chama de variáveis cognitivas, né? Com atenção, com memorização, com a concentração, onde é que eles estão, né? Tipo, então tá presente no momento lá que tá jogando, né? Trabalha a ansiedade dos esportistas para que isso não interfira no desempenho deles, não interfira de uma maneira ruim, porque um nível de ansiedade é necessário, ele é muito bom, inclusive, para a gente fazer provas, para a gente participar de competições, é um nível de ansiedade, tipo, um nível ótimo de estresse, assim, sabe? E aí eles vão trabalhando isso. Se eu não me engano, tem bem mais coisas, mas que eu saiba é mais ou menos isso. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Não? Então, nosso vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, deixar o like, mandar para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a Eu que próxima. agradeço. Beijo.